Olá, no programa Nossa Paraíba de hoje, a gente volta a um município do Agreste Paraibano que abriga esse importantíssimo sítio arqueológico. Eu estou falando de Ingá, cidade que preserva sua cultura e suas belezas naturais. Hoje a gente vai conhecer um pouco melhor sobre a história religiosa dessa cidade. O Nossa Paraíba está no ar. A história da Igreja Matriz Paróquia de Nossa Senhora da Conceição se confunde com a história de Ingá. A cidade ela foi crescendo e então haveria uma grande necessidade de fazer um templo maior. Então construíram a igreja, ela tem uma estrutura melhor do que a igreja mais antiga, Nossa Senhora do Rosário. Então aqui já foi diferente. Não foram os escravos que construíram, e sim as pessoas de frente, os coronéis, que tiveram essa iniciativa de fazer esta igreja. Então, em 1841, quando ela foi erguida a paróquia, então ela já estava construída há muito tempo. Aqui pertenceu esta cidade em 1566, a primeira diocese, que era da Bahia. Depois ela foi desmembrada para a Arquidiocese de Recife e Olinda. E quando a diocese de João Pessoa foi criada, então esta paróquia ela passou a pertencer em 1841 à cidade de João Pessoa. A devoção a Nossa Senhora da Conceição era tão ligada ao povo mariano, inclusive aqui passou os congregados marianos. Eram equipes de homens que tinham uma grande devoção. Então, tenho certeza que através desta devoção, eles colocaram ela como padroeira aqui do município. Ela é venerada como mãe do nosso Salvador. E nós sabemos que todas Nossa Senhora, como diz o próprio cantor Roberto Carlos, é uma Nossa Senhora só. Então o povo de Deus, quem deu esses títulos a Maria? Ela é imaculada porque ela não tem pecado. Ela é mãe de Deus e mãe de todos nós. Então a devoção a Nossa Senhora da Conceição, ela neste agreste, ela é espalhada, de modo que chegou, que esta paróquia aqui, ela é mais antiga do que a Diocese de Campina Grande, e também lá eles veneram Nossa Senhora da Conceição. Itabaiana, a cidade de Gurien, porque é uma grande devoção que o povo busca a saber que a Mãe de Deus é aquela que trouxe esta salvação perfeita para nós. A cidade de Ingá também abriga outra igreja histórica, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída toda em pedra no século XIX pelos escravos. A cidade do Ingá, ela tem uma história que também fala dos nossos irmãos afrodescendentes, que ergueu a primeira igreja Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, ela foi feita pelos irmãos negros, afrodescendentes, que tinha história muito forte aqui do algodão, da cana-de-açúcar. E então esses escravos, eles ergueram esta igreja. Por quê? Porque os brancos, eles tinham uma grande veneração a Nossa Senhora. E os escravos construíram esta igreja porque eles também celebravam
junto às senzalas. Quando nós falamos em Igreja do Rosário, a gente lembra de uma irmandade, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O que era essa Irmandade de Nossa Senhora do Rosário? Era um culto religioso que foi criado pelos negros aqui no Brasil para eles cultuarem as suas divindades. A administração da Irmandade era feita a partir de aluguéis de casas. Por exemplo, você era da Irmandade e quando você morria, se você era negro, essa Irmandade, na verdade, ela aceitava pretos, pardos, brancos, livres e escravos. Os escravos e os negros, eles não poderiam fazer parte da administração. O que era a administração? O agaranhar fundos para a Irmandade. Por exemplo, como era que ela conseguia esse dinheiro? Ela tinha casas que eram deixadas pelos membros, essas casas eram alugadas, eles guardavam, eles tinham um cofre, né? Esse dinheiro era emprestado, esse dinheiro quando voltava para eles, voltava em forma de juro. E tinha também a figura do esmolé. Né? Eu lembro quando a gente era guri, a gente usava muito esse termo, esmolé. O que era o esmolé? Né? O esmolé era um indivíduo que fazia parte dessa irmandade e que saía arrecadando fundo pela cidade para tomar conta dos órfãos, quando alguém morria, quando um órfão, né, filho de algum membro, ficava sem parentes bem próximos, para tomar conta das viúvas e principalmente para fazer enterros. Nós temos uma outra localidade aqui no Ingá que é chamada de arrasto. Quando o escravo morria, esse escravo era arrastado e jogado lá dentro de um rio. O escravo ele não tinha enterro, ele era coisificado. Ele é tratado como coisa. Então, quando o escravo morria, ele era jogado dentro de um rio, na beira de uma estrada, dentro do mar. Nós temos diversos relatos falando sobre o litoral pernambucano, no século XVII, século XVIII, ou colocado na frente de uma igreja para alguém fazer o enterro. Alguém se apiedasse e fazer esse enterro. E daí, o principal objetivo dessa irmandade era justamente dar um enterro, né, ao seu irmão. E o enterro do escravo era diferenciado do enterro do branco. Enquanto o branco contratava as carpideiras, que eram mulheres, que eram contratadas para chorarem, se desesperarem nos seus enterros, os escravos eles festejavam, né? Eles jogavam capoeira, eles tocavam bumbo, porque para eles era um luxo, não encontrando uma outra palavra, festejar e saber onde seus mortos estavam. Existia uma lei, esses documentos eles se encontram em São Paulo. Existia uma lei que regulamentava a administração e as festas do Rosário. Por exemplo, você poderia começar a festa, os festejos que você tinha, cantilenas, os batuques, as vozerias, tudo isso nós tínhamos aqui dentro dessa irmandade. E essa festa era regulada por lei estadual. A festa começava de 6 horas e só poderia ir até 10 horas da noite. Senão, a Irmandade era o responsável pela administração da Irmandade. Poderia passar 3 dias presos e pagar 4.000 contos de réis. Então, essa é um pouco da história da Irmandade aqui no Ingá. Aí a gente tem um sincretismo religioso dentro disso aí. A primeira informação que nós temos de uma Irmandade do Rosário no mundo vem de São Domingos, 1282. Né? Então, São Domingos de Gusmão cria a Irmandade do Rosário e aí, a partir dessa Irmandade do Rosário, ela surge num contexto de que a igreja estava passando por dificuldades, corrupção dos bispos, dos padres, e aí as irmandades, os monges, eles buscam pregar aquilo que Cristo trouxe no início, né, de sua pregação, a própria história do cristianismo primitivo. E daí surge a Irmandade do Rosário. Século XV, século XVI, essa irmandade ela já é aceita em Portugal. Né? A gente já tem notícias, a gente já tem informações e documentos que mostram irmandades do Rosário em Portugal. Como Portugal é o colonizador do Brasil, né, é o país que colonizou o Brasil, é o país que, vamos dizer, que aculturou o Brasil, certo? Ele traz essas irmandades para cá. Essas irmandades, a gente pode perguntar o seguinte: por que a Irmandade do Rosário ela é considerada uma irmandade negra? Por que ela é uma irmandade negra? Nós temos alguns mitos, algumas lendas que referenciam isso e que legitimam inclusive esse culto. Né? Por exemplo, dizem, né, que no litoral da África surgiu uma santa, essa santa ela tinha um rosário, Maria, ela tinha um rosário. E aí os brancos começaram a oferecer
culto à santa, mas a santa ela não atendia esses cultos. E aí eles pediram ajuda aos negros, e os negros começaram a dançar, né? E a dançar e a tocar instrumentos tipo bombo, enfim, instrumentos de percussão. E aí a santa se compadece, atende ao pedido deles e vem para a praia. Um outro mito é que o rosário da santa ele é equivalente às contas que foram formadas a partir das lágrimas de um escravo. Há um sincretismo da santa, de Nossa Senhora do Rosário, com o orixá Ifá. Quem era esse orixá? Era um oráculo, o que adivinhava o futuro, e ele usava um rosário de contas feito de coco, né, com cocos, né? Acredito que um coco catolé, vamos falar assim. E aí a gente tem essa transição desse culto para o Brasil. Quando chega ao Brasil, o que acontece? Os negros, a religiosidade dos negros, né, dos escravos, ela não era aceita, né? Eles tinham toda aquela africanidade, toda aquela cultura que havia na África, eles trazem consigo. Inclusive existiam muçulmanos, quando a gente fala na África, a gente lembra só do candomblé, mas na verdade eles tinham uma cultura e esse culto ao rosário, alguns historiadores dizem que ele é misto. Ele tem muito do candomblé, ele tem muito da cultura muçulmana e ele tem muito da cultura católica. Na verdade, os escravos encontraram uma forma de continuarem cultuando seus antepassados a partir de uma imagem. Enquanto eles estavam dançando, tocando, eles não estavam rezando para Nossa Senhora do Rosário, mas sim para um orixá, né, da terra natal deles. No próximo bloco vamos conhecer o Museu de História Natural de Ingá, que abriga fósseis de animais pré-históricos. Fica ligado, a gente volta já já.